Pessoal, vamos falar um pouco sobre Elizabeth Rodinesco, as suas ideias sobre a morte, a sexualidade inconsciente e a relação com outros que mudam a subjetividade de cada um. E nenhuma ciência digna desses nomes jamais conseguirá pôr termo a isso, felizmente, porque a psicanálise atesta um avanço da civilização sobre a barbárie. Ela restaura a ideia de que o homem é livre por sua fala e de que o seu destino não se restringe ao seu ser biológico. Interessante isso, né? Presente em várias listas de best-sellers da França, ela se dignificou muito no ensaio porque a psicanálise. Elizabeth Rodinesco faz um balanço dos 100 anos de psicanálise e uma projeção de seu futuro nesse novo milênio. Né? Então nós vemos todo esse questionamento de Rodinesco falando sobre as críticas que a psicanálise sofre da neurociência, como fustigam uma sociedade em que o homem é levado a tratar suas neuroses a golpe de receitas médicas, atacando tanto as correntes científicas quanto as obscurantistas e charlatanescas também, né? O sofrimento psíquico manifesta-se atualmente sob a forma de quê? De depressão, que é o mal do século, atingido no corpo e na alma por essa estranha síndrome em que se misturam a tristeza e a apatia e a busca da identidade, o culto de si mesmo. O homem deprimido não acredita mais na validade de nenhuma terapia. No entanto, antes de rejeitar todos os tratamentos, ele busca desesperadamente vencer o vazio do seu desejo. Por isso passa da psicanálise para a psicofarmacologia e da psicoterapia para a homeopatia, gente, sem se dar tempo de refletir sobre a origem real da infelicidade do homem. Aliás, ele já não tem tempo para nada. Nesta sociedade tão corrida em que um passa do lado do outro, não dá atenção a quem está sentindo suas dores. Né? E esse sofrimento se alonga, o tempo e a vida e o do lazer também, o tempo do desemprego, o tempo do tédio, enfim, somativas que vão ali mais adoecendo o homem. O indivíduo depressivo sofre ainda mais com as liberdades conquistadas por já não saber mais como utilizá-las. Quanto mais a sociedade apregou a emancipação, sublinhando a igualdade de todos perante a lei, mas ela acentua as diferenças. No cerne desse dispositivo, cada um reivindica sua singularidade, recusando-se a se identificar com as imagens da universalidade, julgadas caducas. Assim, a era da individualidade substituída da subjetividade, dando a si mesma a ilusão de uma liberdade irrestrita, de uma independência sem desejo e de uma historicidade sem história. É estranho, né? Mas é uma verdade. O homem de hoje transformou-se no contrário de um sujeito. Longe de construir seu ser a partir da consciência das determinações inconscientes que o perpassam a sua revelia, longe de ser uma individualidade biológica, longe de pretender-se um sujeito livre, desvinculado de suas raízes e da sua coletividade, ele se toma por senhor de um destino cuja significação reduz a uma reivindicação puramente normativa. Por isso, liga-se às redes, a grupos, a coletivos e às comunidades, sem conseguir afirmar sua verdadeira diferença, quem ele realmente propriamente o é. É justamente a existência do sujeito que determina não somente as prescrições psicofarmacológicas atuais, mas também os comportamentos ligados ao sofrimento psíquico. Cada paciente é tratado como um ser anônimo, pertencente a uma totalidade orgânica, imerso numa massa em que todos são criados à imagem de um clone. Ele vê-se receitada a mesma gama de medicamentos, seja qual for o seu sintoma. Ao mesmo tempo, no entanto, busca outra saída para seu infortúnio. De um lado, entrega-se à medicina científica e de outro, aspira uma terapia que julga mais apropriada para o reconhecimento de sua identidade. Assim, este homem, este ser, perde-se nos labirintos das medicinas paralelas. É por isso que assistimos nas sociedades ocidentais o quê? A um crescimento inacreditável
do mundinho dos curandeiros, dos feiticeiros, dos videntes e dos magnetizadores, frente ao cientificismo exigido em religião e diante das ciências cognitivas, que valorizam o homem-máquina em detrimento do homem desejante, em detrimento do homem que tem sentimento, em detrimento do homem que sofre. Vemos florescer em contrapartida toda sorte de práticas, ora surgidas da pré-história, do freudismo, ora de uma concepção ocultista do corpo e da mente, do magnetismo, da sofrologia, da naturopatia, da iridologia, da auriculoterapia energética transpessoal, da sugestologia, da mediunidade, etc. Ao contrário do que se poderia supor, essas práticas seduzem mais a classe média, funcionários, profissionais liberais e executivos. Impressionante esse fenômeno, do que os meios populares, ainda apegados, apesar da precariedade da vida social, a uma concepção republicana da medicina científica. Essas práticas têm como denominador comum o oferecimento de uma crença e, portanto, de uma ilusão de cura a pessoas mais abastadas, mais desestabilizadas pela crise econômica e que, ora, se sentem vítimas de tecnologia médica demasiadamente distanciada do seu sofrimento, ora vítimas da impotência real da medicina para curar certos distúrbios funcionais e psíquicos. Assim é que essa pesquisa que foi revelada pelo Lex Express, que eu estou dizendo a vocês, que ela revelava que 25% dos franceses passaram a buscar na reencarnação e na crença em vidas anteriores uma solução para os seus problemas existenciais. Aí entra a mediunidade, entra a religiosidade. A sociedade democrática moderna quer banir de seu horizonte a realidade do infortúnio, da morte, da violência, do sofrimento, das drogas, ao mesmo tempo procurando integrar um sistema único, as diferenças e as resistências, em nome da globalização e do sucesso econômico. Ela, pessoal, tem tentado abolir a ideia do conflito social. Do mesmo modo, tende a criminalizar as revoluções e a retirar o heroísmo da guerra, a fim de substituir a política ética e o julgamento histórico pela sanção judicial. Assim, ela passou da era do confronto para a era da evitação e do culto da glória para a revalorização dos covardes. Hoje em dia, não é chocante preferir Vicky, a resistência ou transformar os heróis em traidores. Como se faz recentemente a propósito de Jean Moulin ou de Lucy Raymond. Nunca se celebrou tanto o dever da memória, nunca houve tanta preocupação com a SWAT e o extermínio dos judeus, e, no entanto, nunca a revisão da história foi tão longe. Daí uma concepção da norma e da patologia que repousa no princípio que eu digo que é intangível. Todo indivíduo tem o direito e, portanto, o dever de não mais manifestar seu sofrimento, de não mais se entusiasmar com menor ideal que não seja o do pacifismo ou da moral humanitária. Em consequência disso, o ódio ao outro tornou-se subreptício, perverso e, ainda posso dizer mais temível por assumir a máscara da dedicação à vítima, que é o que mais a gente vê, essa questão aí da mascarização, da mascaração, né, da vítima. Se o ódio pelo outro inicialmente, o ódio a si mesmo, ele repousa como todo masoquismo, em que? Na negação imaginária da alteridade. O outro passa então a ser sempre uma vítima, e é por isso que se gera a intolerância pela vontade de instaurar no outro a coerência soberana de um eu narcísico, cujo ideal seria destruí-lo antes mesmo que ele pudesse existir. Posto que a neurobiologia, gente, parece afirmar que todos os distúrbios psíquicos estão ligados a uma anomalia do funcionamento das células nervosas. E já que existe o medicamento adequado, né, a farmacologia entra em ação, por que haveríamos de nos preocupar? Agora já não se sabe entrar em luta com o mundo, não se sabe evitar mais o litígio, né? Não se sabe mais sofrer o luto, aplicando uma estratégia de normalização.
Não é surpreendente, portanto, que a infelicidade que fingimos exorcizar retorne de maneira fulminante no campo das relações sociais e afetivas. Recurso ao irracional, eu digo, culto das pequenas diferenças, valorização do vazio e da estupidez é o que mais estamos vendo. A violência da calmaria, às vezes, é mais terrível do que a travessia das tempestades. De uma forma atenuada da antiga melancolia, a depressão domina a subjetividade contemporânea, tal como a histeria, né, do fim do século XIX, que imperava em Viena através da Ana O, a famosa paciente de Joseph Brauer, ou em Paris com Augustine, a célebre louca de Charcot, né? Às vésperas do terceiro milênio, a depressão tornou-se a epidemia psíquica das sociedades democráticas, ao mesmo tempo que se multiplicam os tratamentos para oferecer a cada consumidor uma solução honrosa. É claro que a histeria não desapareceu, porém ela é mais vivida e tratada como uma depressão. Ora, essa substituição de um paradigma por outro não é inocente, ao meu ver. A substituição é acompanhada com efeito por uma valorização dos processos psicológicos de normalização. Em detrimento das diferentes formas, Elizabeth Rodinesco, ela diz o quê? Que são formas de quê? De exploração do inconsciente, tratados como uma depressão, um conflito neurótico contemporâneo, parece já não mais decorrer de nenhuma causalidade e normalidade psíquica oriunda do inconsciente. No entanto, o inconsciente ressurge através de quê? Do corpo, opondo uma forte resistência às disciplinas e às práticas que visam repeli-lo. Daí o relativo fracasso das terapias que proliferam. Por mais que estas se debrucem com compaixão sobre a cabeceira do sujeito deprimido ou depressivo, não conseguem curá-lo nem aprender as verdades e as verdadeiras causas do seu tormento. Só fazem melhorar seu estado, deixando-o esperar por dias melhores. Os deprimidos sofrem por todos os lados, né? A gente percebe que, mas o que não se sabe tão bem é que também vemos síndromes de conversão tão espetaculares quanto as observadas por Charcot e Freud. A histeria sempre pôs em primeiro plano o aparelho locomotor. É visível, Freud via isso, Charcot via isso. Ficamos impressionados ao ver como se pode esquecê-la. E também o quanto o fato de evocá-la desperta no pessoal médico o quê? Inquietação, recusa ou mesmo agressividade em relação aos pacientes. É como se eles não tivessem, eles não conseguissem dominar a situação. E surgem os diagnósticos psiquiátricos, surge a farmacologia que vai entrando para ver se diminui aquela dor. Sabemos que a invenção freudiana de uma nova imagem da psique pressupôs a existência de um sujeito capaz de internalizar as proibições, imersos no inconsciente e dilacerado por uma consciência pesada. Esse sujeito entregue às suas pulsões pela morte de Deus está sempre em guerra consigo mesmo. Daí decorre a concepção freudiana da neurose, centrada na discórdia, na angústia, na culpa de Kuhn, nessas situações que o homem se encontra, nessa inquietude, né? Nesse consciente perturbado, né? O homem começa o quê? A apagar a sua organização mental contemporânea em prol da noção psicológica da personalidade depressiva. Saída da neurastenia, noção abandonada de Freud, e da psicastenia, descrita por Janet. A depressão não é uma neurose, nenhuma psicose, nenhuma melancolia, mas é uma entidade nova, que hoje se remete a um estado pensado em termos de fadiga, déficit, enfraquecimento da personalidade, enfim, vários cognomes para essa doença, né? O crescente sucesso dessa designação deixa bem claro que as sociedades democráticas do fim do século XX deixaram de privilegiar o conflito como núcleo normativo da formação subjetiva. Em outras palavras, a concepção freudiana
de um sujeito do inconsciente, consciente de sua liberdade, mas atormentado pelo sexo, pela morte, pela proibição, foi substituída pela concepção mais psicológica de um indivíduo deprimido, depressivo, que foge do seu inconsciente e está preocupado em retirar de si a essência de todo o conflito. Emancipado das proibições desse ser humano, pelas proibições da igualdade de direitos e pelo nivelamento das condições, o deprimido deste fim de século é herdeiro de uma dependência viciada do mundo, condenado ao esgotamento pela falta de uma perspectiva revolucionária. Ele busca onde? Na droga ou na religiosidade, no higienismo ou no culto de um corpo perfeito, o ideal de uma felicidade impossível. Então, por essa razão, constata Alain Rensberg, o drogado hoje, a figura simbólica empregada para definir as feições do antissujeito. Antigamente, era louco quem ocupava esse lugar. Se a depressão é a história de um sujeito inencontrável, incontrolável emocionalmente, a drogadição é a nostalgia de um sujeito perdido. Em vez de combater esse fechamento que leva à abolição da subjetividade, o que aconteceu? A sociedade liberal depressiva compra-se. Né? Vende-se para desenvolver essa lógica. Assim que atualmente os consumidores de tabaco, de álcool, de psicotrópicos são assemelhados a toxicomanos, considerados perigosos para eles mesmos e para a coletividade. Ora, analisando dentre esses novos doentes, os tabagistas e os alcoólatras são tratados como deprimidos. A quem se receitam psicotrópicos. Mas que medicamentos do espírito será preciso inventar no futuro para tratar esses doentes do seu alcoolismo, do seu tabagismo e das suas dores e depressão? O sexo, a comida, o esporte? É isso daí, pessoal. Se você gostou, se inscreva, curta e compartilhe o nosso vídeo. Psicanálise é vida.